Galera, é o seguinte, bora reagir hoje a esse vídeo aqui desse canal aqui, tá? Sobre Yonkou versus Almirante. Esse é um tema muito debatido aí na fandom, não existe um consenso, tá? Tem aqueles que puxam mais sardinha pros Yonkou e tem aqueles que puxam mais sardinha pros Almirantes. Bora analisar aqui o que é falado nesse vídeo, eu não assisti ainda, tá? Pra assistir junto com vocês. E ao longo do vídeo e também no final eu vou dar minha opinião e vou tentar explicar detalhe por detalhe. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo aqui com algum amigo seu que defende mais os imperadores ou que defende mais os almirantes. Me manda ele deixar a opinião deles aqui em cima, tá, galera? Detalhe, quer trocar uma ideia comigo? Me segue lá no meu Instagram, vou estar deixando o link aqui na descrição, tá? E também tem o nosso grupo privado, tá? Deixa aí nos comentários se vocês querem participar. E roda a vinheta. A batalha entre Yonkou e Almirantes é fruto de um debate antigo, e até hoje muita gente não sabe dizer quem realmente seria mais forte. Galera, olha a minha canequinha do Zoro. Eu amo demais, essa aqui é de café. Os feitos, citações e narrativa que provam de forma definitiva que os Yonkous são de fato muito superiores. E o que o Luffy tem essa aqui pra tomar suco, ó. Não é nada fora tomar... Antes de começar o vídeo, Saque. vou pedir para que deixem o like Mentira. e se inscrevam no canal para me apoiar a continuar trazendo vídeos assim. E agora, vamos falar sobre o que torna qualquer... Se inscreve lá no canal dele, galera. Que os almirantes. Se inscreve aqui também, vai. Como eu já disse, vou analisar os feitos, mas antes, vamos falar da narrativa que nos leva a decidir entre almirantes e Yonkous, ou seja, a lógica por trás dessa questão. Sabemos que existem 3 almirantes e um almirante de frota na marinha, e já foi dito por Garp que existe um equilíbrio entre 3 forças, que são a marinha, os Yonkou e os Shichibukai. E se o equilíbrio entre essas 3 grandes forças for rompido, vai trazer caos a esse mundo. Mas equilíbrio não significa simplesmente que cada almirante seria igual a um Yonkou, até porque isso na verdade iria desequilibrar por um motivo. O fato é que a marinha precisa ter poder para fazer frente aos Yonkous, mas não exatamente a todos ao mesmo tempo, já que os Yonkou nunca lutam juntos. Quando ocorre uma guerra entre Yonkou e marinha, não são os 4 imperadores, é um Yonkou com sua tripulação e frota contra a marinha inteira, incluindo o almirante de frota e os 3 almirantes, ou seja, cada almirante não precisa ter a força para enfrentar um Yonkou, e logicamente, eles nem têm essa força. Eles só precisam ter força para lidar com um Yonkou e seus comandantes, enquanto os personagens mais inferiores da marinha, de vice-almirante para baixo, geralmente precisam lidar com o resto da tripulação e frota de um Yonkou. Tudo isso já provou ser verdade em Marineford, já que a marinha inteira precisou enfrentar apenas um bando de Yonkou, e para piorar a situação, era do Barba Branca velho, que sinceramente, estava muito abaixo dos outros Yonkou, e mesmo assim estava acima dos marinheiros. Caso cada almirante possuísse a força de um Yonkou, eles já deveriam ter acabado... Vou pausar aqui, galera. Já... Aqui, eu não sei se ele vai se reformular mais pra frente, mas até esse momento aqui é o seguinte. O Barba Branca, mesmo velho, ele era temido e respeitado pelos outros imperadores, certo? Aqui é um ponto. Mesmo velho e doente, a gente viu o que ele era capaz de fazer. Então a marinha, ela mobilizou seus almirantes, vice-almirantes, Shichibukais, todos porque era justamente o Barba Branca, o homem capaz de destruir o mundo. A gente viu o que ele faz na guerra com a Akuma no Mi dele, é surreal. Então não era qualquer Yonkou, não era porque ele estava velho e doente que o poder dele estava diminuído, a vitalidade dele sim, mas o poder dele não. E eu imagino que ele vai falar sobre o Shanks aqui e mais pra frente eu comento, tá? Bora dar play aqui, play. Yonkou não são um grupo, eles nunca lutam juntos, ou seja, bastaria enviar 2 almirantes para enfrentar o Yonkou e eles teriam facilidade em derrotar e partir para o próximo, já que 2 almirantes deveriam equivaler por 2 Yonkou, mas isso está errado tanto pela lógica quanto pelos feitos de Marineford. Nesse arco, Barba Branca não só enfrentou um, mas os 3 almirantes, tanto Kizaru, Aokiji e ao final... E ele só conseguiu machucar o Akainu. Ele enfrentou a marinha inteira, recebendo ferimentos de tiros, facadas e balas de canhão, tendo seu corpo perfurado por Squardo, que era um aliado, e no fim ainda enfrentou o Akainu, com sua doença atacando, sendo incapaz de utilizar seu Haki. Vou pausar aqui, galera. Bloquear... Aqui em relação ao Barba Branca, galera, vale ressaltar o seguinte.
O Barba Branca, isso que eu vou falar é baseado num vídeo do canal Mangaque, tá? Eu já tinha mais ou menos essa noção, só que quando eu vi o vídeo dele falando sobre, tudo se encaixou na minha cabeça. O Barba Branca, de fato, ele estava morrendo. E quando ele tirou o suporte vital dele, os medicamentos, então a vitalidade dele começou a cair cada vez mais rápido. Então, você pode ver que em Marineford ele não usa Haki do Rei e nem Haki da Observação. Tanto é que ele é ferido pelo Squard, é ferido no braço pelo Kizaru e por diversas outras vezes. Que ele estava poupando energia para distribuir essa energia nos golpes da sua Akuma no Mi, que é que dá destruição em massa, entendeu? Então esse é um ponto importante a ser ressaltado. Vamos dar play aqui, play. Vou esquivar dos ataques dele. E com essas dezenas de desvantagens, o que aconteceu foi que Newgate derrotou Akainu nessa luta. Sim, ele derrotou. Todos sabemos que Akainu causou mais dano no velho do que o contrário, mas não é a quantidade de danos que define uma luta. A Akuma no Mi de Akainu se trata de uma forma de negação de durabilidade através de calor, e por isso, a extrema grande maioria dos personagens de One Piece seriam facilmente atravessados e perfurados pelo punho de Akuma no Mi mais ofensiva, né? Caso não utilizassem seus hakis para se defender. Sim, isso inclui Roger, Luffy, Garp, Barba Branca Auge, Shanks e muitos outros. Caso eles não usassem nenhum tipo de haki e nem tentassem esquivar dos ataques do Akainu, eles virariam rosquinha, mas é claro, eles poderiam esquivar, possuem haki de observação superiores e poderiam bloquear através de haki de armamento. Se possuem personagens de One Piece que podem resistir ao punho de magma do Akainu sem utilizar haki, são apenas o Kaido, com suas escamas extremamente resistentes, e a Big Mom, com sua pele impenetrável. Possivelmente o Mihawk poderia ser capaz de bloquear um golpe bastante do Akainu aspas sem aí. utilizar haki através da Yoro, por ser uma lâmina negra que já possui haki embutido. Não sendo é bem ela assim, a né? espada mais forte do mundo, de acordo com o próprio Oda. E existem outras lâminas lendárias que poderiam realizar algo parecido, mas no geral, isso seria um grande problema, já que foi mostrado literalmente o Akainu evaporando espadas apenas ao chegar perto delas. O calor do seu magma não é nem um pouco normal e natural, e é por isso que o Barba Branca, naquele ponto da guerra, sem conseguir utilizar nenhum tipo de haki por conta da doença, sem conseguir se mover e esquivar, e com centenas de ferimentos, com um corpo que já foi perfurado por lâminas, não tinha formas de lidar com golpes do Akainu. Não tem jeito, ele iria receber esses ataques e ter seu corpo atravessado, isso é um fato, mas mesmo assim, devo dizer, o Akainu se mostrou um incompetente a ter a oportunidade de destruir completamente a cabeça de Newgate e não conseguir fazer isso. Apesar de toda a desvantagem, o Barba Branca conseguiu evitar um ataque letal, ou pelo menos mais letal do que esse, já que esse já seria um ataque extremamente letal. Eu tenho que pausar ele aqui. teve metade da cabeça. Aqui, ó. Aqui já era pro Barba Branca ter morrido. Fato. O cara teve parte da cabeça do cérebro queimado. Então o roteiro ajudou muito o Barba Branca aqui. Você pode discordar, pode não discordar. Assim também como o Akainu deveria ter ido de vala na hora que o Barba Branca quebra ele de lado assim, ele cai na vala, entendeu? Só que é o seguinte, eu falei no outro vídeo aí que eu reagi à guerra de Marineford, eu ressaltei um ponto muito importante, tá? Se você não viu esse vídeo, vai lá assistir que eu levanto algumas teorias lá. Eu vou estar deixando aqui no card aqui ou no videozinho final. É o seguinte, quando você para pra ver Punk Hazard, você vê o que o Aoki e o Akainu conseguiu fazer. Aquilo possivelmente foram os despertares deles, tá? E é o seguinte, Thiago, por que eles não usaram o despertar na guerra então? É muito fácil, muito simples. Sengoku tava mandando ali na guerra, entendeu? E Sengoku certamente sabe que eles tinham tamanho potencial nas suas Akuma no Mi despertado. O que é que Sengoku deve ter falado? Se vocês usarem esse despertar de vocês, vocês vão matar não só os inimigos, como os aliados. Então, contenha o poder de vocês. Porque pensa se o Akainu, ele usa o despertar dele. Transformar ao redor tudo em fogo, em magma. Você tira pelo aquele golpe que ele dá do soco de meteoro lá, que cai um monte assim pro chão. Ali ele acaba atingindo alguns aliados dele. E ali já foi muito perigoso. O Aokiji também, ele poderia congelar os seus aliados. Então, se eles dois tivessem usado o despertar, ou qualquer um deles dois, teria ficado muito mais complicado pro Barba Branca e pros aliados dele. Então o roteiro ajudou tanto o Barba Branca quanto a Akainu.
Ponto importante a ser ressaltado. Vamos dar play. Play. Arrancada, e qualquer personagem normal deveria ter morrido instantaneamente. Na verdade, não é só isso. Ele já deveria ter morrido no primeiro ataque de Akaino que entrou em seu estômago. Na verdade, isso é lógico. O calor absurdo do Akaino é capaz de transformar espadas em pó sem tocar nelas. Colocar isso dentro de um corpo humano deveria não só evaporar todo o sangue do corpo instantaneamente, como também destruir todos os órgãos internos e até mesmo transformar os ossos em carvão. Mas apesar disso, Barba Branca resistiu a isso e derrotou o Akaino através de um BFR, uma sigla que significa Battlefield Removal, ou remoção do campo de batalha. Ou seja, vencer uma luta incapacitando o oponente. E sim, esse é um método de vitória válido. Não só Barba Branca quebrou algumas costelas do Akaino, como removeu ele do campo de batalha por um grande período de tempo, que só conseguiu voltar após a derrota do Barba Branca nas mãos da tripulação do Barba Negra. Isso foi realizado por um Barba Branca ferido. Deixa eu dar uma que não pausa aqui, conseguiu galera, utilizar nessa haki cena aí. com Aí, galera, nessa cena aqui, que o corpo do Akainu parece um S, o que acontece aqui? Se vocês lembrarem de quando Barba Branca perfura o Aokiji com a lança dele, vocês vão ver que o Aokiji fica tipo com uma espiral no peito dele. No vídeo que eu postei sobre a guerra, ali eu falo que possivelmente o Aokiji ele usou o Haki da observação de ver o futuro, igual o Katakuri, para poder prever o ataque do Barba Branca, abrir o corpo para a lança dele passar, fechar o corpo ali, prender na lança e o braço do Barba Branca para poder congelar ele. Só que por que isso não aconteceu do Aokiji congelar ele por completo? Porque o Jozo chega na hora e pá, dá uma pancada nele. Aqui no caso do Akainu, talvez o Akainu também tenha Haki de ver o futuro. Por quê? Porque vocês podem ver que esse golpe aqui com certeza estava com Haki, porque o Akainu ele se machuca, o Akainu ele é acertado. E tipo, esse golpe aqui era basicamente para ele ter morrido também. E ele não morre. Por que ele não morre? Talvez ele tenha maleado o seu corpo para receber menos dano, entendeu? Então por isso que ele não morreu. Galera, a gente tá falando aqui de almirantes, cara, de Yonko. Os caras estão no topo da cadeia alimentar. Os caras tá com suas habilidades no topo, eles já dominam tudo perfeitamente. A questão agora é só fortalecer o que já tem, entendeu? Então eles têm estratégia de batalha, de guerra, os caras são foda, tanto o Yonko quanto o almirante. Marinheiros talvez um pouco mais porque eles têm treinamento pra isso, os piratas não. Bora dar play aqui, play. Todas as outras vantagens. E sinceramente, eu não consigo enxergar o Luffy atual em sua base, com o Haki do Rei, tendo dificuldades contra um Newgate nesse estado. Mas enfim, não é só isso que o Marineford tem para nos representar nessa questão dos almirantes. Marco desempenhou um papel importante na guerra ao enfrentar de igual para igual os três almirantes. Sim, de igual para igual. Forçou, e se hein, você acha que eu estou falando um absurdo, deveria dizer isso para o Oda ao afirmar que ele lutou de igual para igual com os almirantes em Marineford em seu Databook. Isso é um fato. Lutou tão de igual para igual que depois não conseguiu parar o Akainu, né? Bloqueando casualmente os lasers do mesmo e dando um blitz nele. Da mesma forma, Marco também foi rápido o suficiente para dar blitz em Aokiji e bloquear um golpe com intenção assassina de Akaino. E Akaino, aí depois o Marco junto com o Vistas, na verdade, não conseguiu parar o Akainu. Fazer algo contra o Marco em Marineford, com exceção do Garp, que inclusive nos ajuda a perceber a diferença de força. Garp, antigo rival de Roger e atualmente velho demais, porém sem doenças que incapacitam seu uso de Haki, afirmou que mataria Akainu caso Sengoku o soltasse, mostrando que ele tem plena noção de suas capacidades. Ele não disse isso da boca pra fora. O Akainu, mesmo o Luffy também falou que ia chutar a bunda da Big Mom e não aconteceu, né? De Marco, coisa que então nem tudo é literal. Assim como Big Mom, que apesar de ter um clash onde o Marco conseguiu se sobressair por conta de suas chamas azuis contra as chamas de Prometheus, a Big Mom deu um blitz em Marco. O que isso significa? O Marco se mostrou superior em velocidade ao Kizaru e ao Kiji, mas inferior ao Big Mom. Pausa aqui. Ou seja, na sua lógica, o Kid e o Lau são do mesmo nível do Marco. Porque o Kid e o Lau venceram a Big Mom e o Marco não conseguiu vencer ou se igualar a Big Mom. Essa é a sua lógica. Tá bom, né? Vamos dar play. O que mais beneficia os almirantes, eles ainda se mostraram inferiores a Yonkou, que supostamente seria a mais lenta de todas, mesmo que eu não concordo com essa afirmação. Não só isso,
O Garp atual, muito mais velho do que o Garp de Marineford, deu blitz no Aokiji atual, que deveria estar mais forte do que o que lutou igualado com Akainu, o que também é um fator decisivo. Sim, Kuzan enfrentou Sakazuki de igual, e o atual almirante de frota venceu com dificuldade extrema, do que possui uma vantagem elemental absurda, que é de magma para gelo, ou seja, em um combate contra personagens aleatórios, Aokiji se sairia tão bem quanto Akainu, e mesmo assim, ele não demonstrou capacidade para enfrentar diretamente Venceu o Garp, né? Muitos podem argumentar que Aokiji estava se segurando por ser o Garp, mas o fato é que ele estava com dificuldades para reagir aos ataques de Garp, e demonstrou superioridade extrema em velocidade, e foi necessário parte da tripulação da Barba Negra para realmente derrotar ele, isso somado com a distração para perfurar o Garp. Então sim, o Garp iria matar o Akainu em Marineford caso quisesse. Caso ainda não esteja satisfeito com minha conclusão, não tem problema, ainda existem mais argumentos. Impressionantemente, a Big Mom criança foi afirmada sendo cotada para ser almirante ou almirante de frota, e isso é um completo absurdo. A Madre Carmel afirma que a Big Mom já estava sendo cogitada para se tornar almirante de frota naquela idade. Isso não se trata de suposições, e sim de ofertas que ela já havia recebido. E sinceramente, aquela Big Mom não tem nenhuma pequena fração da força da atual, isso é óbvio. Sendo assim, eu já falei sobre boa parte das coisas que eu pretendia falar, mas não sobre o mais importante, que é o que vem a seguir. Shanks demonstrou não só uma e nem duas, mas 3 vezes a superioridade de um Yonkou sobre um almirante. Muita gente realmente acredita que o Kizaru, por possuir a velocidade de luz, seria o personagem mais rápido da obra, quando, como eu já expliquei anteriormente, ele se demonstrou inferior nesse aspecto ao Marco, Ikimon e Shanks, e atualmente o Luffy. Mas isso é assunto para o final do Kizaru ele é o mais rápido quando tá se locomovendo já. O Kizaru que estava transformado em luz, ou seja, em sua velocidade máxima, e o Kizaru se rendeu, provando que o Shanks era absurdamente superior a ele. Em vídeos futuros, eu pretendo analisar quem é o mais forte entre todos os Yonkous, e garanto que vai ser interessante, mas como não é o foco desse vídeo, o que eu digo é que o Shanks demonstrou capacidade para derrotar o Almirante em segundos. E não só isso, como ele fez o Kizaru suar e o Fugitório e ele se retirarem com seu Haki do Rei. Alguns podem dizer que isso é um filler, já que a história do filme não é canônica, mas isso está errado, já que o próprio Oda anexou notas aos animadores para definir a capacidade dos personagens, suas ações e interações com os outros. Então nada que aconteceu no filme é fruto da imaginação do diretor ou animador. Isso realmente saiu do Oda, sendo afirmado que as informações desse filme são canônicas. Eu ainda não vi esse filme não. Eu afirmo que os feitos desse filme são válidos, diferente dos outros filmes como Stampede, Z, Gold e todos os outros, que sinceramente não deveriam ser levados a sério, pois realmente o Oda não teve muita atuação e não existe nenhum motivo para levar os feitos como canônicos. Além disso, esse feito não é fora do power scaling da obra. O Shanks já demonstrou superioridade aos almirantes no mangá, deixando o Ryokugyu, o almirante, em um estado de medo apenas ao sentir seu Haki do Rei. Vai falar sobre isso também. Sabem quem já presenciou o Haki do Rei do Shanks e não demonstrou tantos problemas? Os mais fortes da tripulação do Barba Branca. Então não é à toa, o Oda não faz as coisas apenas por acaso. Por conta dos capítulos recentes e a batalha do Kizaru e Luffy, alguns acham que o Kizaru é atualmente o almirante mais fraco de todos. Eu discordo plenamente e acredito que seja o almirante mais forte atualmente, abaixo apenas do Akainu. O problema não é ele ser fraco comparado com os almirantes, e sim que os Yonkous são superiores. E nessa cena, isso fica bem perceptível. O Shanks já botou medo em 3 almirantes. Calma aí, filho, calma aí. Na verdade, isso é natural. É só percebermos, por exemplo, como o do Flamengo tremia e suava de medo. Dá uma pausa aqui pra falar do Aramaki, galera. Mostrando... Ali na questão do Aramaki, de fato, o Shanks botou medo nele. Só que se vocês forem no mangá, no anime eu não lembro se ele falou da mesma forma. O Aramaki, ele fala o seguinte: eu ainda não estou pronto para enfrentar vocês, ou não é hora de eu enfrentar vocês, alguma coisa assim. Se eu achar, eu coloco aqui na tela para vocês, tá? E por que ele falou isso? Provavelmente o Aramaki, ele tá, assim, como poder maior, ele tava sozinho ali em um ano. Ele tinha os navios ali junto com ele, mas não é citado se tinha vice-almirantes com ele ou não, eu não me recordo, tá? E a tripulação do Shanks, ela já foi tratada como inexpugnável. Então, o que significa isso? Que eles é basicamente impossível de serem derrotados. E o Aramaki sozinho, se fosse tipo Aramaki e Shanks poderia dar um pau nele bonito. Só que o Aramaki, ele além de ter uma logia muito problemática,
ele é um almirante, ou seja, ele tem suas habilidades no topo da cadeia. Então, sim, ele teria tanto chance de vencer quanto de perder. Mais chances ainda de perder do que de vencer. Eu colocaria 70-30. 70% de chance pro Shanks e 30% pro Aramaki. E por que 70-30? Porque batalhas são orgânicas, galera. Não adianta você bater o martelo e falar isso aí venceria por isso, por aquilo. Porque basta uma bobeira, uma bobeada aí pra a coisa dar ruim. Um exemplo é o Barba Negra, que conseguiu ferir o Shanks, tão poderoso quanto ele é. E o Bug já disse que o Shanks, quando criança, já era muito poderoso. Tudo bem que o Barba Negra, ele é exceção à regra porque ele tem todo um mistério em volta dele. Só que a gente tá falando de um almirante, galera. Até o Roger, ele respeitava um nível almirante, que ele mesmo fala. Se vocês querem me capturar, mande Garp ou Sengoku. Por que Garp ou Sengoku? Sengoku era almirante na época do Roger. E o Garp, ele era nível almirante. Tanto é que ele era cotado a ser almirante. E o Garp, a gente sabe que ele lutava de igual para igual com o Roger. E ele, por esses feitos e pela força que ele tinha, ele recebeu a oferta de ser almirante. Ele não recebeu tipo a alcunha de marinheiro mais forte da marinha na época. Ele recebeu a oferta de ser almirante. Ou seja, um almirante, ele pode ter níveis de poder diferentes. Pode ter desde um Garp até um Aramaki. Porque para você ser um almirante, você precisa ter suas habilidades dominadas perfeitamente, entendeu? E por que o Garp ele se sobressaía em poder a um Aramaki da vida, por exemplo? Por conta da forma de treinamento dele, galera. A forma de treinamento dele, quebrando montanha, lutando sempre com personagens poderosos, acabou fortalecendo ele. Lembra do que o Rayleigh falou pro Luffy no anime? No mangá eu acho que não tem essa parte. Que ele poderia treinar o Luffy até aquele ponto. E depois o Luffy iria ficando mais forte conforme ele fosse enfrentando oponentes fortes. Então o Garp é basicamente a mesma coisa. Ele treinou com o navio, depois treinou quebrando montanha, aí enfrentou o Roger, enfrentou o Shebeck, enfrentou o Tinjal, enfrentou o Chique. Então ele enfrentou só cara casca grossa, por isso que ele atingiu o nível que tinha, tá? Bora dar play. Que em hipótese nenhuma ele teria coragem para enfrentar esse monstro, enquanto ele enxergava como possibilidade de enfrentar o Aokiji, apesar de que obviamente ele não teria chance de vitória, mas claramente enxergava como inferior ao Kaido, assim como o Fujitora, que ele literalmente enfrentou sem demonstrar medo e ainda o chamou de idiota. Ou seja, o título de almirante é claramente menos importante do que Yonkou. Outro exemplo disso é Teach, que aceitou Kuzan em seu bando. E sejamos sinceros, é óbvio que ele não aceitaria alguém que ele soubesse que não pode controlar. Imagine só se o Aokiji decidisse... Ele não pode controlar ninguém do bando dele. Nem o Kuzan, nem ninguém. E com certeza não aceitaria isso por perto. E ainda por cima, o Aokiji nem ao menos é o primeiro comandante dele. É apenas o quarto. Na verdade ele é o 10º capitão titânico, né? No bando do Teach ele não tem. Por último, finalmente vamos falar da batalha mais atual, que é entre Luffy e Kizaru. E demonstrou apenas o que todos eu não vi essa luta no mangá, mano. Os almirantes não têm chance contra os 100% de Yonkou. Eu tô tomando muito spoiler aqui, galera. Igual para igual contra o Luffy no Gear 5 enquanto ele não estava usando seus hacks avançados. É claro, mas ele recebeu o one shot no primeiro golpe com o hack do rei imbuído. Sim, Kizaru estava intacto e no primeiro Stargun ele caiu e afirmou que não consegue se levantar enquanto tremia de dor. Esse golpe é semelhante a um golpe que o Kaido levou, que também atravessava sua cabeça. E sabia a diferença? O Kaido enfrentou os Supernovas, Bainhas, Yamato e o Luffy várias vezes, e mesmo assim ele recebeu esse golpe e levantou sem tantos problemas. Isso depois de levar centenas de outros golpes, enquanto Kizaru, no primeiro ataque com hacks avançados, simplesmente deitou e ficou lá. Tem que levar em conta o estado emocional do cara também, Luffy né? recebeu dano da barreira, que estava em 100% e era forte o suficiente para um Gorosei afirmar que seria impossível atravessar ela, e ficou perseguindo Kizaru por toda a ilha de Egghead enquanto mesmo tentava fugir. O resultado disso foi ele desgastar toda sua estamina e acabar o tempo do seu Gear 5, ficando incapacitado, porém em um estado ótimo em relação a danos físicos. Agora, sabem o que eu posso afirmar que é possível acontecer? O Luffy pode sim usar o seu Gear 5 em pouquíssimo tempo. Leva aproximadamente 32 segundos para passar os efeitos do Gear 5, já que é o tempo que levava no voo para a Lab Phase.
onde ele se recuperou totalmente dessas consequências. Ou seja, em 32 segundos, o Luffy terá sua forma Nika novamente e poderá enfrentar os personagens, estando com pouquíssimos danos em seu corpo, e os que tem são provavelmente por ter atravessado a barreira 2 vezes, enquanto Kizaru está tremendo de dor após receber um one-shot do Luffy. É engraçado como alguns ainda acham que foi uma batalha justa, que eles empataram. Kizaru enfrentar um confronto direto seria uma desvantagem a ele próprio. E pior vou falar sobre isso também, Kizaru tá? Peraí. está fingindo não conseguir levantar. Na verdade, a decisão do Kizaru de ficar fugindo do Luffy foi muito desvantajosa ao Luffy, já que o tempo do seu Gear 5 é limitado e a sua estamina é baixa. Tanto que o Luffy escolheu não usar hacks avançados antes do seu último ataque para poupar ao máximo sua energia, já que seria um problema ele usar ataques fortes enquanto Kizaru escapa e foge. No fim, nada justifica o Kizaru recebendo um one-shot de um Stargun do Luffy. Isso basicamente significa uma vitória low diff do Luffy usando o hack do Rei avançado no Gear 5. E mostra como Kizaru nunca aguentaria um ataque do Kaido, que chega a ser superior a esse e é capaz de tirar o Luffy do Gear 5, que tem uma durabilidade muito superior à do Kizaru. Então, basicamente, se o Kaido atacasse o Kizaru, o resultado inevitável seria esse. Muitos reclamam que os almirantes são subestimados, principalmente pela maioria dos canais do YouTube, mas sinceramente, isso não é um erro nosso, é algo que o próprio Oda introduziu na obra, e caso não tenha se convencido com todas essas evidências, eu não tenho muito a falar para você. Obrigado caso tenha assistido esse vídeo até aqui, e nos vemos. Acabou, galera. Deixa eu pausar aqui. Agora bora a análise, galera. Tá? É o seguinte, pra começar, o Oda, ele nunca, como é que eu posso falar? Nunca deixou assim, bem explícito, nunca afirmou na obra qual lado era mais forte, Yonkou ou Almirante, tá? Nunca falou em SBS, nunca falou em Databook, nunca falou no anime, nunca falou no mangá, nunca falou. Sempre deixou claro que os poderes se equivalem, tá? E porque os almirantes precisaram da ajuda dos Shichibukais. Os Shichibukais, vocês sabem que tem uma diferença grande de poder, né? A gente vai desde Gekko Moria até o Mihawk, que lutava de igual para igual com o Imperador. Então os Shichibukais não são muito parâmetros, mas eles eram a força necessária para fazer frente não só aos comandantes dos Yonkou, como aos aliados. Porque o papel dos Shichibukais e dos vice-almirantes era justamente fazer frente aos comandantes e aos capitães, que são níveis de poder equiparado a eles. A gente vê isso aí na Guerra de Marineford. Agora é o seguinte, usando ainda a Guerra de Marineford, a gente tem um Shanks parando a guerra. E o que acontece? Porque a guerra foi parada, porque o Shanks chegou e tal, o Shanks botou moral. A gente sabe hoje a descendência do Shanks. E sim, galera, vocês sabem que eu acompanho o canal Mangaqê e eu já tomei muito spoiler, galera, muito spoiler. Eu ainda assim me surpreendo muito vendo o anime, porque uma coisa é você ver um vídeo ali rápido ali de um spoiler, outra coisa é você ver ali a íntegra da animação, o que é muito emocionante. Então a gente sabe que o Shanks, ele é descendente de um pescoço grosso, né? De alguém que trabalha diretamente para os Gorosei. Alguém que julga e mata os dragões celestial. Então o cara não é qualquer um, o cara não é qualquer coisa. O Sengoku, vocês podem prestar atenção nisso. Os vice-almirantes, mesmo com a chegada do Shanks, eles queriam continuar lutando. O vice-almirante, galera. Quem parou a guerra foi o Sengoku. Se a guerra tivesse continuado, pensa na desvantagem que o Shanks estava. O Shanks, ele ia ter ali como aliado os piratas do Barba Branca, que estavam todo lascado, e os outros aliados do Barba Branca também já estavam todo lascado. Do lado da marinha ainda estava subindo soldado do chão, ainda tinha Kizaru que estava inteiro, Aokiji que estava inteiro, tinha Garp e Sengoku que estava basicamente inteiro. Como esse já tinha morrido, o Luffy já tinha vazado, Garp não precisava se segurar nem o Sengoku. E ainda tinha a tripulação do Barba Negra contra o Shanks. Então o Shanks ia ter que lutar contra a tripulação do Barba Negra e contra a marinha inteira. Entendeu a desvantagem do Shanks? Então o Sengoku que quis parar a guerra. Claro que o Shanks ia deitar vários ali, vários. Pá. Só que ele ia sair em desvantagem. O primeiro que ia cair ali ia ser o Akainu, porque ele já estava todo lascado. Então a espadada do Shanks, o Akainu já ia de base ali. Beleza? Essa foi a primeira análise do Shanks.
Em relação... Agora vamos falar de Kaido e Big Mom. Big Mom, de fato, quando era criança, ela tinha sim nível para ser um vice-almirante. Talvez almirante ainda não. Uma coisa é supor. Ela tem nível de poder, nível físico, força, de um almirante. Só que para chegar no nível almirante, o Oda já falou que tem que ter pelo menos 2 haki. Armamento e observação. Big Mom criança não tinha esses haki. Mas ela poderia ser uma vice-capitã, uma Comodoro, um vice-almirante, entendeu? Tinha nível para isso. Marco não luta de igual para igual com os almirantes. O Oda já deu essa resumida aí. Só que o Oda ele dá muita trollada, galera. Quem acompanha o One Piece aí há bastante tempo, quem acompanha os canais aí que falam sobre One Piece, esses mesmos canais aí que acompanham a Databook, que acompanham a SBS, eles falam que alguns chamam eles de Oda baguncinha, porque ele dá várias trolladas aí nos fãs, colocando informações aleatórias, entendeu? E é o seguinte, o Marco de fato parou o Kizaru, ele deu uma bicuda no Akainu, só que esse mesmo Marco, junto com Vistas, ele não foi capaz de deitar o Akainu. A gente vê que na guerra que os dois juntos atacam o Akainu e o máximo que eles fazem é um corte no ombro do Akainu, que na mesma hora ele se regenera. O Akainu sozinho, ele bota moral, digamos assim, nos comandantes do Barba Branca e no Crocodile. Então a gente já vê a distância assim de poder. É que nem eu falei, tem a questão do despertar que eles não usaram lá, galera. Vocês têm que levar isso muito em conta. Tipo, a gente tá supondo que aquele que eles fizeram em Punk Hazard foram despertar. Porque ali não tinha, só tinha eles dois. Então eles podiam usar o poder que eles quisessem, tá? E é o seguinte, por que a Marinha então usou toda sua força militar contra um Yonkou que era o Barba Branca? Exatamente porque era o Barba Branca. Um homem capaz de destruir o mundo, galera. E aquela coisa, uns lutam com a lógica, outros sem lógica. O próprio Barba Branca, poderoso do jeito que ele convocou vários aliados. Vários aliados. Se ele era tão pica das galáxias assim, por que não foi só ele e os navios principal dele? Entendeu? Então a Marinha ela queria minimizar os danos, tá? Se fosse o Barba Branca auge, somente o Barba Branca e os seus principais navios, dos seus comandantes, eu acho que resolvia aquela parada ali. Eu acho. Porque aí Sengoku e Garp iria se meter e ia dar ruim do mesmo jeito, entendeu? Ele ia perder do mesmo jeito. Vindo pra Kaido e Big Mom, Marco, ele parou um golpe da Big Mom, só que foi subjugado em seguida. Isso quer dizer que o Marco é inferior a Big Mom? Sim, mas não por esse ataque, por esse confronto em questão. Ele é inferior pelos motivos que a gente já sabe. Law e Kid venceram o Big Mom. Quer dizer que eles dois individualmente são superior ao Marco? Em uma luta, no X1 entre eles, tudo poderia acontecer. Eles dois juntos venceriam o Marco? Com certeza. Entendeu? Porque eles venceram a Big Mom, porque não venceriam o Marco, tá? Essa questão. Batalhas, galera, são sempre orgânicas, galera. Nunca bata na tecla que o personagem A pode vencer o personagem B, por isso e aquilo. Eu já vi gente, eu sou muito fã do Zoro, é meu personagem predileto na obra. Só que você tem que ser racional, galera. Eu já vi gente falando que atualmente o Zoro poderia vencer um almirante, o Zoro poderia vencer talvez até a Big Mom. E não é bem assim, galera. Vocês têm que ter calma aí nessa emoção de vocês. O Yonkou, eu confesso que fisicamente, força bruta, Barba Branca, Big Mom e Kaido são superiores aos almirantes. Teach, Barba Negra e Shanks são muito fortes fisicamente. Só que, ao meu ver, o nível de força física deles se equiparam ao dos almirantes. A gente tem aí o Kizaru mesmo, ele mesmo sabendo que Kaido e Big Mom estariam juntos em um ano. Ele se oferece sozinho, ele não fala que vai levar outro almirante junto, ele não fala que vai levar centenas de vice-almirantes. Claro que ele iria porque se trataria de uma guerra. Só que ele, como força maior, almirante, ele se voluntaria aí sozinho, basicamente, como força maior, como almirante.
entendeu? Então ele bate no peito e pergunta se o Akainu quer que ele vá. Então ele garante que ele tem força suficiente para fazer frente a essas duas potências. Quer dizer que chegasse lá e ele ia meter a porrada nos Imperador? Não. Ele poderia sim dar danos, só que como força maior sozinho, ele não ia vencer Kaido e Big Mom. Ele poderia dar muitos danos, só que ia acabar perdendo. Porque os almirantes, galera, eles têm haki avançado. A gente vê na guerra que os três, eles fazem assim com a mão e para a onda de choque do Barba Branca. Aquilo ali com certeza foi Ryuou. E por que com certeza? Se fosse armamento comum, a onda de choque teria passado por eles, porque era uma onda de choque. Não era tipo um ataque de perto, um ataque lançado, era uma onda de ar, de vento, digamos assim. Entendeu? Então a emissão de haki bloqueou e dissipou o ataque do Barba Branca. Aí a gente vê também vestígios de haki da observação de ver o futuro, com o Aokiji e com a Akainu. Vindo para Luffy versus Kizaru, aparentemente, pelos spoilers que eu tomei, Kizaru ele tem uma ligação muito profunda com o Vegapunk e com o Kuma e tal, com a Bonnie. E pelo que eu vi os canais falando, ele estava se sentindo ali depressivo, se sentindo mal, porque estava lutando, estava tentando matar basicamente a família dele, amigos, melhores amigos aí de muito tempo. Que o Kizaru também era um daqueles que acreditava em Nika. Então quando ele vê o Luffy na forma de Gear 5, de Nika, então tudo aquilo começa a mexer com ele, lembranças vêm na cabeça dele. Então ele tenta ao máximo ali evitar um confronto direto. Eu acho que se ele tivesse sozinho ali na ilha, ele talvez deixasse eles escapar. Eu acho, não sei, somente porque por esse afeto que ele tem com o Vegapunk e os outros. Se fosse só o Kizaru e os Mugiwara, Kizaru ia pra porrada. E sim, Luffy e Kizaru eles lutam de igual para igual. O Luffy, mesmo tendo derrotado o Kaido, ele não conseguiu derrotar o Kizaru, derrotar a ponto de finalizar. Claro que uma porrada que o Luffy der no Kizaru, o Kizaru vai sentir dor. O Luffy ele tá com a Akuma no Mi desperta e usando um Hakis avançado. Não tem como ele não sentir dor. Qualquer assim, top tier que tomar um golpe do Luffy agora vai sentir dor. Não tem pra onde. Entendeu? Agora vamos imaginar os X1. Vamos pegar aí a Akainu versus Big Mom. Quem eu acho que venceria? Eu acho que a Akainu venceria. Por quê? Porque a Big Mom é uma porta. Burra só. Tipo, ela é muito poderosa, extremamente poderosa. Só que ela não tem estratégia de batalha. A gente não vê ela usando o haki da observação contra Law e Kid, por exemplo. Só força bruta e ataque em massa, entendeu? Ataque poderoso. Quanto a Akainu, ela iria do mesmo jeito. Prometheus não ia fazer a mínima diferença, nem Zeus contra a Akainu. Então a Big Mom teria que partir pro Napoleão usando o haki de perto para poder dar danos no Akainu. A Akainu em contrapartida usando o seu despertar, vamos supor que aquela técnica que ele usa em Punk é o despertar para mudar o clima da ilha. Ele iria complicar muito pro lado da Big Mom. Ele também tem seus haki nível altíssimo, porque ele, além de enfrentar o Barba Branca, sobreviveu, enfrentou o Aokiji e sobreviveu. Lembrando também que a Aokiji que o Akainu botou para correr o Barba Negra. Barba Negra é esse que recém-akumado lutou de igual para igual não. Ele conseguiu fazer frente a Garp e Sengoku. Entendeu? O Garp e Sengoku junto não conseguiram vencer o Barba Negra, não conseguiram parar ele. E a Akainu sozinho botou Barba Negra e a sua tripulação toda para correr. Então não dá para menosprezar o poder dos caras, velho. Qualquer um deles pode vencer aí no X1. Muitos fãs costumam achar que os Yonkons são mais poderosos por conta da aberração que eles são. Por conta do nível de poder que eles mostraram. O Oda está demorando muito para mostrar o nível de poder absurdo dos almirantes. Até hoje ele não mostrou assim, uma batalha realmente séria dos almirantes, entendeu? Aquela tipo batalha tipo nível Kaido e Luffy, entendeu? Que usa o máximo dos seus poderes. Até hoje nenhum almirante mostrou tal feito. Por isso que na cabeça dos fãs eles estão abaixo dos imperadores. Para mim, os poderes se equivalem. Qualquer lado pode vencer o outro. Se um almirante ou fosse, por exemplo, pauano, vamos dizer aí que
Akainu ou Kizaru subiu no navio com alguns vice-almirante, capitão, tal, e estão indo em direção ao Wano. Tá só o Kaido lá e seus comandantes. E aí? O Kaido, ele ia pra cima, só que ele iria ficar receoso, porque se trata de um almirante extremamente poderoso, que sem o Kaido na ilha, o Akainu sozinho poderia deitar todos os comandantes ali, por conta do seu poder imenso e ofensivo. O Kaido seria aquele que faria frente ao Akainu, e os vice-almirantes aos comandantes e capitães. Então seria complicada essa batalha aí. Se algum dos aliados externos de outras ilhas soubesse dessa guerra aí contra a Marinha, do Kaido contra a Marinha, com certeza eles iam para Wano para se aliar e ajudar o Kaido. Porque é assim que funciona uma guerra, não importa o quão poderoso você seja. Se você tiver a chance de ter mais aliados do seu lado para minimizar os danos, é isso que vai acontecer. Beleza, galera? Espero assim que eu tenha conseguido explicar o máximo possível. O vídeo ficou bem longo, mas se você chegou até aqui, deixa aí seu comentário, deixa sua opinião. Bora debater aí sobre esse assunto, tá? Fiquem com Deus e tchau, tchau.